Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, chegou a hora da nossa lista de filmes decepcionantes de 2024. Eu não coloco piores, porque também acho que é muita pretensão minha. Mas decepcionaram por quê? Muita expectativa, algo que é pessoal e um pouco perigoso, né? E acabou que o resultado ficou aquém do que eu imaginava. Não significa que o filme seja horrível, mas ele prometeu algo e muita coisa assim, e aí ficamos murchinhos quando assistimos. Isso vale de sequência, adaptação, remake, reboot. Após a vinheta, não sai daí. As regras valem a mesma coisa aqui que eu falei no vídeo dos melhores. Precisam ser filmes de 2024. Claro que alguns não deu tempo de assistir. Por exemplo, o filme do Silvio Santos, Venom 3, A Última Rodada, Borderlands, O Corvo, O Exorcismo com Russell Crowe, Hellboy e o Homem Torto, Kraven, o Caçador, The Mouse Trap, o Mickey Assassino, e que também é uma lista pessoal, tá bom? Gosto é gosto. Agora eu preciso fazer umas menções honrosas. Por exemplo, Armadilha, do M. Night Shyamalan. O filme até começa bem. Eles montam um cerco para pegar um serial killer durante um show lotado de jovens, mas depois a coisa vai desandando, fica mais sem sentido ainda. O Poço 2, inacreditável sequência do filme que fez sucesso em 2020. Uma história absurda que não explica nada e, acreditem, vai ter uma sequência. Os Estranhos capítulo 1, um filme completamente sem graça, sem terror, nada funciona aqui e vão ter mais 2 filmes. Ursinho Pooh, Sangue e Mel 2. Não tem nem o que dizer. Um Lugar Silencioso Dia 1. É legal, mas nem se compara com o primeiro filme de 2018. Os 2 filmes da Blumhouse, Mergulho Noturno e Imaginário, Brinquedo Diabólico. Atlas, com a Jennifer Lopez. Rebel Moon, parte 2. Marcadora de Cicatrizes. O Snyder não precisava fazer 2 filmes, dava para juntar em um só e seria bem melhor do que o que temos aqui. É assim que acaba uma história patética que toca num tema delicado, mas não sabe desenvolvê-lo e não funciona para mim. Divertidamente 2, sim, apesar de ser legal, engraçado, nem se compara com o primeiro. Tem uma forçação ali para a gente se emocionar, não deu para mim. Em 10º lugar, Furiosa, uma saga Mad Max. A tentativa de trazer o universo do Mad Max de volta e essa coisa do empoderamento feminino acabou atiçando a curiosidade de muita gente. Ver a Anya Taylor-Joy fazendo a personagem que era da Charlize Theron no filme Mad Max Estrada da Fúria também acabou chamando a atenção do público. Mas o resultado não é muito bom não. A jovem furiosa cai nas mãos de uma grande horda de motoqueiros, liderada pelo senhor de guerra Dementus. Varrendo Westland, eles controlam a cidadela, presidida pelo Immortan Joe. Enquanto os 2 tiranos lutam pelo domínio do lugar, Furiosa se vê em uma batalha ininterrupta para voltar para casa. A presença da Anya Taylor-Joy não foi suficiente. Ela tá bem, é uma boa atriz, mas não tem o carisma que a Charlize Theron tinha. E comparar as duas também eu acho covardia. A ambientação funciona, a estética, o trabalho de produção é tudo muito rico em detalhes, assim como em Estrada da Fúria, mas não tem umas cenas de perseguição icônicas como no filme do George Miller. O George Miller também volta para a direção nesse, né? Parece que faltou algo. E o que mais eu odiei também, o vilão do Chris Hemsworth. Não dava para levar a sério. Em 9º lugar, Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo. A saída do elenco original prejudicou bastante essa produção. A trama que aborda medo, ansiedade, os sentimentos da adolescência, misturando com algo sobrenatural, não me convenceu. A direção é do Maurício Essa, e aqui ele faz um trabalho bastante superficial, com personagens nada carismáticos, não tem aquela vibe dos quadrinhos e o que o Daniel Rezende manteve nos 2 filmes e na série. Então aqui Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena estão no ensino médio. Acontece que o Museu do Limoeiro será leiloado e eles decidem se unir numa missão para tentar salvá-lo. A química entre os atores não funciona também. Eu acho que faltou um roteiro também mais bem trabalhado. As piadas não funcionam e tem uma
briga da Mônica com a Carminha, que é totalmente esquecida e, sei lá, patético, não gostei. Em oitavo lugar, Ghostbusters, Apocalipse de Gelo. Eu sou fã de Caça-Fantasmas, eu fiz um vídeo no primeiro filme. Gostei de Ghostbusters Mais Além, da turminha jovem, parecia que a coisa ia engrenar. E aí chegou esse filme. Eu acho que a troca do Jason Hartman pelo Gil Kenan não foi boa. Prejudicou e muito para trabalhar os personagens. A família Spengler retorna ao icônico quartel de bombeiros, que é a base dos caça-fantasmas. Quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força maligna, novos e antigos caça-fantasmas se unem para combatê-la. Nova York jamais será a mesma e precisa escapar dessa era glacial. Não tem Nova York, não espere que vai ter cena em algum ponto turístico, algum lugar famoso. Não tem uma cena legal, divertida. Tem muitos personagens aqui que o roteiro tem que trabalhar, alguns ficam sem função. O vilão, péssimo, nada ameaçador, coisa de CGI horrível. A resolução é porca, o ritmo é irregular e a trama em si não faz sentido nenhum. Mesmo trazendo de volta o Bill Murray, o Dan Aykroyd, o Ernie Hudson, eles também não ajudam. Parece que não estão querendo fazer o filme. Os personagens ficam chatos, ficam sem função. A McKenna Grace tá insuportável aqui. Metem uma fantasma aqui no meio. Parece que queriam trabalhar uma questão de romance entre elas. Acho que cortaram a cena, não sei. Paul Rudd, completamente deslocado, virou um alívio cômico. O crente que ele ia ser o líder, né? Uma coisa mais fodona, e não. E o Finn Wolfhard de Stranger Things levando uma gozada do Geleca, pelo amor de Deus. Infelizmente, uma sequência esquecível. Já anunciaram que teremos uma sequência desse filme. Em sétimo lugar, A Garota de Miller. Uma jovem escritora e seu professor se envolvem em uma trama complexa, onde os limites se confundem à medida que suas vidas se entrelaçam. Tal como Rivais, esse filme é um grande clickbait. O cartaz e o trailer provocativo dava a entender que teremos um romance aqui bem quente entre a Jenna Ortega e o Martin Freeman. Nada disso acontece, tá? Temos um filme chato, lento, com muitos diálogos e mal atuado, tá? Essa coisa de romance entre eles é uma coisa bem ruim. A única coisa que eu gostei foi a pegação da Jenna Ortega com a personagem da Gideon Adlon. Não perca seu tempo com essa bobagem, tá? Não acontece nada demais. Quando tem uma cena de pegação, é vergonhosa. Em sexto lugar, Maníaco do Parque. A trama que deveria contar os crimes, o modus operandi, a investigação, a caçada e prisão do Francisco de Assis Pereira parecia ser promissora. Eu mesmo fiquei com uma boa expectativa, ainda mais com a provável soltura dele, né? Eu falei que deveria contar porque exatamente isso. Não temos um Maníaco do Parque, temos uma jornalista que foi criada só para ficar mostrando machismo no jornalismo nos anos 90. Inclusive, ela batiza o Maníaco do Parque, ela que investiga, a gente não tem investigadores da polícia aqui, para ser a porta-voz das mulheres que não tiveram voz nem vez. Isso segundo o diretor Maurício Essa. Na trama, uma jovem jornalista ávida por um furo de reportagem se debruça no caso do Maníaco do Parque, um homem que vem tocando terror, matando mulheres. A personagem, interpretada pela Giovanna Grigio, tem um arco super chato. Aqui foca nessa coisa do machismo no jornalismo. As cenas de morte são em off, não tem suspense, não tem aquela investigação interessante desses true crimes. O Silvério Pereira até que tá bem, mas ainda assim não me pareceu ameaçador. Os diálogos também não ajudam, a composição dos anos 90, da ambientação, figurinos, e não homenageia as vítimas, tá? Elas são mal citadas aqui. Aí perde tempo com esse arco da jornalista. Não é interessante e o resultado é patético. Aquela cena dela de frente para ele no final é horrível. Em quinto lugar, mais um filme nacional. Mamonas Assassinas, o filme. Que dizer dessa presepada? Eu sei, é chutar cachorro morto, mas eu vou falar pela última vez aqui. Quem dirige é o Edson Spinello, ele dirigia novelas da Record. Então você já tem uma noção aí do que iria vir. Eu não estava muito assim ansioso. Assim, muita gente era fã da banda. Eu não era tanto não. Mas por conta do sucesso explosivo e depois da tragédia, a gente esperava uma cinebiografia de respeito, contando
a jornada do grupo, o que não é o caso aqui. Inclusive desrespeita a memória da banda, com absurdos, liberdades criativas que não precisavam ter. Os amigos Ginho, Júlio, Bento, Sérgio e Samuel se juntam para formar um dos grupos mais icônicos que explodiram nos anos 90, Mamonas Assassinas. Aqui deveria mostrar como que eles se juntaram, se conheceram, depois foram compondo as músicas, e o sucesso repentino. Mas a montagem não ajuda. Ora, o filme corre demais, corta eventos, do nada eles já estão viajando, do nada já comporam tal música, e você não fica imerso naquilo. Você não acompanha de boa vontade a jornada desses rapazes. Fora outras presepadas que tem, as atuações, enquadramentos, muitos cortes. As mulheres aqui são interesseiras, são intrigueiras, são fofoqueiras, são provocadoras. Cara, tem umas cenas muito absurdas. O humor muito infantil, tem uma pegada de produção da Record mesmo. A cena deles compondo, cantando, os shows, os figurantes estão ali, sei lá, muito esquisito. A ambientação também dos anos 90 não funciona. Pura vergonha alheia. Em quarto lugar, Terrifier 3. Louvável Damien Leone trazer de volta o slasher violento, aquele estilo dos anos 80, trabalho com maquiagens, próteses, o sangue jorra bastante, mas o que me incomodou muito em Terrifier foi o roteiro. É muita violência que fica cansativo, são quase 2 horas de filme, mas não tem história. Após Terrifier 2, o palhaço Art está de volta, e ele aparece na noite de Natal. Enquanto ele faz novas vítimas, os 2 irmãos sobreviventes do filme anterior se juntam para impedir que ele mate mais pessoas. Aqui não tem personagens que você se importe, parece mais uma esquete de terror. Eles entram, são assassinados de maneira grotesca, e acabou. Morre criança, morre velho, tem motosserra, o palhaço rasga as pessoas como se fosse papel. E os absurdos, você questiona isso, questiona aquilo, cadê a polícia? E como eu falei, num determinado trecho já estava saturado de tanta violência. O desenvolvimento dos personagens não tem aqui. Do próprio Art, qual a origem dele? Ele é sobrenatural, mas por quê? Mais uma vez o David Howard Thornton arrasa no papel. O filme tem um clima de Natal, brinca também com isso, faz referências a filmes clássicos de terror, como O Iluminado, mas essa coisa do roteiro tem que ser melhor trabalhada. E as atuações também, pelo amor de Deus. Mas para quem curte uma violência desenfreada aí, vale a pena conferir. Eu esperava mais. Não violência, mas história. Em terceiro lugar, Maxine. O Ty West foi um diretor que até então era desconhecido, mas com o sucesso de X, A Marca da Morte e Pearl, ganhou um up da A24. E tendo ao seu lado a neta da atriz brasileira Maria Gladys, a Mia Goth. Quando a terceira parte dessa trilogia X foi anunciada, muita gente ficou com expectativa, eu também achei que seria uma coisa mais sangrenta, violenta. Por ter um orçamento mais gordinho, o diretor poderia fazer mais coisas legais, mas não é isso que acontece aqui. A trama é ambientada em 1980, em Hollywood. Maxine quer migrar do gênero pornô para Hollywood e atingir o estrelato. No entanto, um misterioso assassino em série toca o terror na cidade, mais conhecido como Night Stalker, e um detetive misterioso ameaça trazer seu passado à tona. Então aqui o Ty West aposta mais na ambientação, em homenagear a década, do que ter terror, morte, sangue jorrando. Não tem nada demais aqui, eu acho que a Mia Goth nem faz um trabalho aqui uau, sensacional. Ela tem talento, carisma, mas eu não gostei muito do que fazem com a Maxine aqui. Tantas coisas que podiam explorar, aí colocam o Night Stalker no caminho dela, mas o resultado é muito ruim. Os personagens também muito caricatos. Eu fiquei bem decepcionado com o resultado final. Bem aquém dos filmes anteriores. Em segundo lugar, Madame Teia. Esse filme é completamente imbecil. Eu já não estava com expectativa nenhuma. E se você também foi enganado pelo trailer, achando que teríamos várias mulheres aranhas pulando por aí, esqueça. Outro clickbait. Atuações terríveis, uma história sem graça, sem emoção. A direção é da S.J. Clarkson e assim, ela nunca leu um quadrinho. Não sabe nem quem é Madame Teia. Provavelmente nunca leu nem do Homem-Aranha. Cassandra Webb é uma paramédica em Manhattan. Tem habilidade de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com 3 jovens, destinadas a futuros poderosos. Os efeitos especiais ruins, tem referências ao universo do Homem-Aranha, e a pataquada ainda dá essa coisa de ter continuação, sério. De a Sony formar aí o seu sexteto sinistro, ou o seu universo de vilões do Homem-Aranha. E o pior
deles, né? Eu ainda não vi Kraven, o Caçador. Dizem que ainda é pior do que esse filme. E dizem já que a Sony engavetou o projeto, né? Madame Teia é horrível, só isso. E em primeiríssimo lugar, Coringa, Delírio A2. Depois do sucesso do filme de 2019, quando anunciaram a sequência, todo mundo ficou ansioso. E ainda entrou a Lady Gaga no projeto. Porém, o diretor Todd Phillips foi dizer que seria um musical. Eu gosto de musical, mas desde que ele conte algo, que ele tenha necessidade de existir. E aí muita gente torceu o nariz. E o resultado foi decepcionante. Um filme completamente desgastado e entediante. A minha experiência foi amarga, foi cansativa. O filme desconstrói tudo que foi estabelecido no de 2019. A continuação se passa um tempo depois dos acontecimentos do filme anterior, após ser iniciado um movimento popular contra a elite de Gotham City. Revolução esta que tem o Coringa como representante. Preso no hospital psiquiátrico de Arkham e prestes a ser julgado pelos crimes, ele acaba conhecendo Harley Lee Quinzel. A curiosidade mútua acaba se transformando em uma paixão obsessiva e eles desenvolvem um relacionamento romântico e doentio. As cenas de música não me incomodaram tanto, mas ficou uma coisa meio deslocada do que foi estabelecido nesse universo criado pelo Todd Phillips. A gente não vê a anarquia da cidade, os efeitos da revolução que falam na sinopse. O Coringa é desconstruído, aqui essa figura dele nunca existiu. O final é terrível. O Joaquin Phoenix é um bom ator, mas aqui também não está muito bem. Infelizmente, aquela pegada de sujeira, de decadência que tinha no primeiro filme não tem aqui. Eu acredito que o Todd Phillips tenha vergonha do que o filme desencadeou. Muita gente é fã do Coringa, os termos que usavam, as pessoas se fantasiando como o vilão. A presença também da Lady Gaga não ajuda muito, ela ganha mais destaque e não tem aquela força toda que o Coringa tem. Todo mundo zoa, né, que o Coringa foi enrabado na prisão. Enfim, é um filme decepcionante. Uma pena. E aí, curtiu a lista? Não curtiu? Que filme faltou entrar aqui? Algum filme que eu não vi? Coloca aí nos comentários a sua lista de filmes decepcionantes. Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Mais dois aqui do lado, de outros top 10 decepcionantes dos anos anteriores. E é isso, a gente se vê. Melhores séries de 2024. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.